O advogado Matheus Milanês, que representa o ex-ministro do GSI Augusto Heleno, reclamou que o material colhido pela Polícia Federal durante a investigação foi apresentado de maneira desordenada. Sim, o advogado dos lanches disse isso e não foi o único a reclamar. O do Bolsonaro também seguiu essa linha. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão no Meteoro. Gente, basicamente o que aconteceu foi. Tem prova demais contra o meu cliente, eu não consegui ler tudo. Foi meio que isso que ele falou, não foi? E não só ele. Foi exatamente isso, filho, não foi nem meio que isso. E o advogado do Bolsonaro ele chega a dizer: eu não conheço todo o processo, não dá para conhecer todo o processo. São 70 terabytes de informações, etc. Gente, isso é um absurdo. Mas a gente primeiro vai ouvir os advogados, talvez eles estejam recebendo pouco para fazer esse processo de aconselhamento jurídico aí, essa defesa. Segundo o advogado do Demóstenes Torres, que estava representando. Nossa, faltou quem que ele estava representando, foi Garnier, foi o Garnier. Garnier. Ele fez de graça porque ficou com pena, né? Pois é, né? Mas será que o do Bolsonaro também, o escritório não tem advogados suficientes para ler o processo, né, gente? Porque parece que é isso que acontece. Mas vamos ouvir primeiro o advogado dos lanches, e sim, chamaremos de advogado dos lanches, que eu adoro esse nome. E ele conseguiu falar hoje de manhã de barriguinha cheia, falou bastante. Inclusive, vamos ouvir um pedaço do que ele fala, questionando a quantidade de provas ali. Inicio, excelências, apontando os 3 tópicos que vou falar durante minha fala. Primeiro, nulidade da manipulação e impossibilidade de análise das provas colhidas durante a investigação. Segundo, nulidade pela violação do sistema acusatório e direito ao silêncio. E o terceiro, pela imperiosa absolvição do general Heleno. Inicio o primeiro ponto. Excelências, muito se fala sobre como foi feita a disponibilização dessas provas. Como que a Polícia Federal nos apresentou? A defesa fala muito, reclama muito sobre impossibilidade. Mas vamos mostrar. Um e-mail nos foi enviado com um link de um SharePoint da Polícia Federal. Ele é desta forma, uma pasta tal qual no Windows Explorer. E dentro dessas pastas, excelências, nós temos os arquivos, escrito laudo, número alguma coisa. Mas, doutor, qual o tamanho desses arquivos? Não há problema, nós trazemos um exemplo. 128 GB de material compactado. Todo o material constante nesses SharePoints ultrapassa a marca de 20 terabytes compactados, excelências. Descompactado pode chegar à marca de 70, 80 terabytes. Como, no curto espaço de tempo que esta defesa técnica teve, é possível de se analisar. E nesta sustentação oral irá se provar a necessidade de ter acesso à prova, não aos IPJs. E aqui, excelências, nós temos um fato curioso, que essa defesa técnica vem desde o primeiro momento martelando a necessidade de se ter acesso à suposta agenda que o Ministério Público traz. Olha a pasta que me surge 2 dias antes do interrogatório. OP Tempus Veritatis. Curiosamente, não se sabe por que, nem como, se aparece uma pasta com as digitalizações do que seria a Operação Tempus Veritatis. E aqui está a prova de que foi inserida no dia 8 de maio. Lembrando que o interrogatório foi dia 10. Curiosamente, ao se abrir esse link, nós temos ali uma pasta exclusiva ao general Heleno. Abrindo essa pasta, nós temos outros links, mas aqui já são PDFs. E vejam o nome dos arquivos, onde nós achamos a agenda. Olha o nome do arquivo onde está essa suposta agenda. Item 6EQ01AA75-2024. Como é possível localizar um arquivo desse, nessa montanha de documentos e nesse excesso de documentos com nomes que não se entende, não se sabe de onde vem? Com base nisso, essa Você acabou de localizar. defesa técnica na fase do 402 requereu nada mais que: desse modo, requer-se a Vossa Excelência seja determinada a Polícia Federal que apresente material catalogado ou minimamente com índice que torne possível a análise desse material. Ressalta-se que a nomenclatura utilizada, ofício, e aqui eu coloco números aleatórios, pois não se sabe de onde vêm esses números, torna impossível sua análise, fazendo imprescindível a deferência da presente diligência.
Não se pediu aqui mais acesso, haja visto que o acesso foi dado. Curiosamente, pastas iam surgindo após. Mas o que se queria saber é o que tem nisso aqui? O que quer dizer isso? Acho que tá bom. O que tem nisso aqui? Então, primeiro ponto, a gente precisa ensinar o advogado do Augusto Heleno a utilizar um comando muito difícil, sobretudo para o Windows, tá? É o Ctrl F. Ctrl mais F, gente. Ctrl F, sabe? É só isso. Aí vai abrir uma barrinha, sabe, advogado? Nessa barrinha você digita o que você quer, por exemplo, como é que ele fala? CTX, pronto. Tudo que tiver essas informações dentro daquela pasta ali que você está pesquisando, você vai achar. Olha só que fácil, advogado. E aí é ótimo que ele fala, né, Sofia? Olha, mas como é que eu vou saber o que tem ali dentro? Abrindo e lendo. É uma coisa assim muito tranquila, né? Muito simples. Mas tudo bem, né? A gente pode, de fato, questionar o prazo que foi dado ao STF, é muito próximo ao prazo que foi dado para a defesa, de acordo com que o próprio ministro Alexandre de Moraes já tinha falado sobre isso, sobre os prazos para ler, para a defesa. Não tem como você articular uma boa defesa do indefensável, e eu acho que esse é o principal problema. O Augusto Heleno tinha diário escrito com o próprio punho, que eu adoro que o advogado tentou dizer, não, mas essas páginas não foram todas reveladas, foram reveladas poucas informações. Ele escreveu de próprio punho, amigo. Sabe? Como é que você vai... Esse diário, né, foi manuseado. Manuseado para quê, gente? Enfim, né? Sofia, vamos agora ouvir o de Bolsonaro, que o de Bolsonaro também é maravilhoso. Ele ainda é mais incisivo na reclamação da falta de tempo. Uma delícia a gente ver essa choradeira toda. Foi concedida a reclamação para que a defesa tivesse acesso integralmente à prova e com prazo suficiente para verificar. Nós não tivemos acesso à prova e muito menos prazo suficiente. Por isso que o professor Badaró, quando fez um parecer a nosso pedido, ele trata, na verdade, que não houve paridade de armas. Nós não tivemos o tempo que o Ministério Público e a Polícia Federal tiveram. E nós não tivemos acesso à prova durante a instrução. Eu quero dizer a Vossas Excelências, com 34 anos, é a primeira vez que eu venho à tribuna com toda a humildade para dizer o seguinte: eu não conheço a íntegra desse processo. Eu não conheço. O conjunto da prova, eu não conheço. São bilhões de documentos. Numa instrução de menos de 15 dias, seguida de interrogatório. A instrução começou em maio, nós estamos em setembro. 15 dias de prazo para o Ministério Público, 15 dias de prazo para a defesa. Não conheço. E, porque não conheço, não pude questionar, como disse o professor Badaró, a cadeia de custódia da prova. Que é algo que, Vossa Excelência sabe, ministro Fux, começou na jurisprudência das Cortes Penais, mas hoje está na lei. Eu não conheço o que eu estou defendendo, porque são 70 gigas, 70 terabytes de conteúdo, de informações. Gente, me desculpem, você não pode, inclusive, dizer que não teve acesso às informações, porque teve. O próprio Alexandre de Moraes, no primeiro, quando foi ouvir as testemunhas, os réus, ele chegou a mostrar exatamente isso, né? Que a defesa fica dizendo, olha, não tivemos acesso às informações, e toda vez que foi solicitado algum acesso, isso foi concedido. Então, sim, eles tiveram acesso às informações. Se não deu tempo, porque a equipe é muito pequena, porque tem um volume grande de arquivos, e eles queriam ter o mesmo tempo, e agora, olha o cabimento, eles queriam ter o mesmo tempo que a Polícia Federal tinha, enquanto a Polícia Federal estava investigando. Eles queriam ter o mesmo tempo que o Ministério Público tinha, enquanto o Ministério Público estava ouvindo as testemunhas e fazendo as investigações. E eles tiveram ao mesmo tempo que o processo final o STF teve depois que recebeu a documentação da PGR, que é o mínimo que eles poderiam ter. Eles tiveram ao mesmo tempo e eles dizem que não conseguiram ler. Que chato, né? Poxa, eu não sei o que é pior, Sofia, se tem que trocar de advogado, se é bom que é assim mesmo, que os advogados sejam dessa forma mesmo e reclamem disso mesmo. Eu não sei o que é pior,
mas de qualquer forma a gente está gostando disso, porque mostra uma coisa. Primeiro, que não é tão difícil assim conseguir uma OAB. Desculpa, pessoal, mas alguns advogados mostraram isso para a gente. E segundo, que é divertido ficar uma hora ouvindo essas sustentações orais, assim, que muitas vezes ali mostram a você como você consegue também fazer uma sustentação de uma hora, e às vezes muito melhor, tá? Porque algumas foram só choradeiras, podia estar numa mesa de bar com uma cervejinha na mão, que talvez fosse melhor. Um torresminho no caso do advogado do Heleno, viu, Sofia? Pois é, Dai. Esse foi uma reclamação muito comum por parte da defesa de vários, dos acusados, né? Mas a gente entende por que tinha 70, 80 terabytes. Eles criaram muitas provas contra si mesmos. Assim, quando você pega um cliente que é campeão em criar prova contra si mesmo, esse tipo de coisa acaba acontecendo. E a outra questão é que não tinha muito como se defender. Você pode perceber que todos eles batiam na tecla, tanto ontem quanto hoje, batiam na tecla de não deu tempo de ver todas as provas, a gente não teve acesso à ampla defesa, porque a delação do Mauro Cid não vale, sabe? Ficaram batendo nisso, por quê? Porque não tinha como se defender. Eles foram pegos assim numa situação indefensável, então o que resta é ficar com esse mimimi. E daí eu pergunto, vai ficar de mimimi até quando? Fazer o quê? Não sou mecanismo de busca? Enfim, Dai. Você tem mais alguma coisa ou podemos ficar por aqui? Sophie, eu acho que esses advogados tinham que ter procurado o pessoal no chat, porque de fato tem mecanismos para fazer leitura de arquivo, tem mecanismos que lê para você os próprios docs, e parece que eles não conheciam nada disso. Então, ficamos por aqui, Sofia, com a justificativa esfarrapada desses advogados. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.